Ah, Daiane, mas quem tá começando na música não precisa aprender, então, teoria? Ou um outro questionamento que vem assim na cabeça, né? Será que seria melhor aprender mais pela prática do que ter tanta teoria? Porque se começar a estudar muita teoria logo no começo, perde o foco, abre muito leque, e isso pode atrapalhar, pode confundir o processo lá de construir a base do instrumento, os primeiros repertórios. Será que é melhor uma coisa ter mais calma do que a outra? Bom, essas reflexões, elas são pertinentes e tem a sua lógica, mas eu sempre digo, calma, nem 8 nem 80, tudo tem o seu momento certo, tá bom? A gente não pode também atropelar as coisas. Tudo na música tem uma hora correta de ser aprendida e além da hora correta tem a forma correta, né? A abordagem mais interessante ou menos interessante, aquela que é mais musical ou menos. Então assim, o aprofundamento teórico, ele é de extrema importância. Isso a gente não precisa questionar, porque se você não aprofunda teoricamente, você não vai entender sobre a música. Você vai entender sobre aquela música que você está tocando no seu instrumento, mas aquela música não é música como arte, como linguagem musical. Então esse é fato. Mas a teoria, ela não deve anteceder a prática, sabe? Ficar estudando teoria e muito menos andar sozinho. Ficar estudando teoria como um conceito, assim, não. Entendimento teórico, aprofundamento teórico deve andar no mínimo em paralelo com a tua construção prática. Porque o contrário não faz sentido. A teoria ela veio para consubstanciar a prática, ela veio para fortalecer, para melhorar o que você está tirando do som ali do teu instrumento. Teoria pela teoria não serve para nada. O que adianta você saber que uma figura vale tantos tempos? Não adianta saber, é a sua mão que tem que reproduzir isso, tem que saber fazer essa duração de tantos tempos, é a sua mão, é o seu corpo, é o seu ouvido interno musical que está sendo desenvolvido, que tem que saber o que é durar 4 tempos. Aí ele vai saber que é 1, 2, 3, 4. Ah, então ele sentiu 4 pulsos, então ele já fez uma organização de ritmo aqui consistente. Ah, então tá vendo? O entendimento teórico ele tem que ser vivenciado, ele tem que criar conexões internas, tem que ter significado motor, é um padrão interno. E isso tem que ficar muito claro. Ah, Dani, mas então o que é necessário, assim, realmente aprender em termos de conteúdos teóricos lá no começo, quando eu tô começando? Qual é a caminhada, qual é a trilha, o que é realmente necessário? Você tem que pensar em termos de camadas musicais, porque nós temos diferentes camadas na música, camadas de informações musicais. Então, se você fosse organizar de uma forma mais didática, assim, para essa aquisição desse conhecimento teórico inicial, na questão da camada melódica, você precisa buscar, sim, conhecer o nome das notas, dos acordes. Lembrando que são 12 notas que nós temos no nosso sistema e não 7, hein? Porque existem as notas alteradas, as notas cromáticas, não é? Então você tem que conhecer o nome dessas notas, desses acordes, a grafia deles, como eles estão representados lá na partitura, nas cifras, nas escalas. Você tem que conhecer isso, você tem que buscar entender sobre isso, ok? Depois, na camada rítmica, por exemplo, você tem que conhecer como que essas notas são representadas ritmicamente. Ritmicamente é bom, né? Como que elas se escrevem, como que eu coloco um ritmo, como que eu organizo o ritmo para essas notas, como que elas se apresentam em células rítmicas, que seguem uma proporção matemática, como que isso está estabelecido dentro de uma organização em compassos, e o que esses compassos trazem de orientação para a leitura de uma partitura. Eu preciso conhecer esses assuntos. Depois, juntando e estendendo isso para os elementos da camada harmônica, eu preciso começar a entender a formação desses acordes, sabe? Porque essas notas que eu aprendi, que estão lá registradas, que tem um ritmo, elas se combinam, elas aparecem combinadas. E quando elas estão combinadas umas com as outras, elas formam os acordes. Então eu preciso entender essa lógica de formação dos acordes, dos seus intervalos, das dissonâncias que aparecem nele e como que isso está inserido dentro de um sistema de organização da composição musical, da música, de criar uma música por meio de uma tonalidade, por meio do campo harmônico. Então são assuntos que eu vou aprendendo, um vai puxando, um vai levando para o outro.
E ainda, dentro da camada da musicalidade, eu tenho que ter acesso ao entendimento de como a expressividade, o som que eu estou fazendo, a interpretação que eu estou fazendo, ela vem registrada ali por meio de variações de dinâmica, variação de andamento. Então eu preciso conhecer isso. Mas eu não posso parar de forma alguma no conhecimento disso. Eu preciso ter uma vivência disso, porque apenas se eu souber a notação, a simbologia, a grafia, o conceito teórico e a minha mão, o meu corpo não tem uma resposta motora interna, uma resposta corporal, uma movimentação para aquela grafia, para aquele conceito, não adianta em termos de construção e de avanço instrumental, domínio da técnica instrumental e muito menos da habilidade musical, ok? Então isso tem que ficar muito claro para você.